O cuscuz é um clássico da mesa brasileira. Além de gostoso, é uma ótima alternativa ao pão na hora do café da manhã e do lanche da tarde. O cuscuz vai bem com ovo, leite, manteiga, requeijão, carnes e com aquilo que a imaginação mandar. A receita é antiga. Surgiu na época do Império Romano, cerca de 300 anos antes de Cristo, na cidade de Maghreb, no norte da África. Inicialmente, a comida era feita de trigo e sêmola e se chamava cuscuz berbere. No Brasil, ele chega com os portugueses no período colonial. Por aqui, os escravos africanos substituíram o trigo pela farinha de milho e, aos poucos, o cuscuz foi ganhando espaço na alimentação do brasileiro. Hoje, ele é uma das comidas mais populares do Brasil. Então, o cuscuz ele é da África, ali do norte da África, né? E ele não é feito assim, como eu tinha te explicado, né? O cuscuz ele é feito, a massa, a farinha feita no vapor. E ele é soltinho, ele é bem soltinho, é como se fosse uma farinha mesmo. E ele era muito utilizado porque era dado para a população pobre, né? Então, a matéria-prima barata, com técnica de preparo bem fácil, que é só cozinhar no vapor, então a gente conseguia distribuir para a população mais pobre daquelas regiões. Então ele tem essa história ali meio da África mais da parte norte. Então quando os brasileiros vieram, os portugueses vieram para o Brasil, esse hábito africano veio, então eles continuaram fazendo as preparações da mesma forma, né? A farinha de trigo, a sêmola que eles tinham, cozinhando no vapor e dando também para a população menos favorecida. Depois, com o tempo, que a gente viu que a gente não tinha farinha de trigo ou sêmola à disposição, que o milho estava à nossa disposição, que a mandioca, a farinha de mandioca estava à nossa disposição, eles aplicaram essa técnica aqui, né? Então, a gente tem esse cuscuz aqui, ele vem muito dessa história, só que aqui a gente teve essa adaptação do milho, do trigo, do arroz, que acabou tendo maior produção aqui no Brasil. E esse molde, assim, cheinho, bolinho, cozido, como a gente tem do Nordeste, que é uma característica bem do Nordeste, foi das tradições nordestinas mesmo, do pessoal vendendo, comercializando dessa forma. E era comida de escravo, basicamente era comida de escravo que a gente tinha. Então, o cuscuz é um excelente substituto de pães, né? Porque ele também faz parte do grupo dos carboidratos, então ele vai fornecer energia. Então, mais ou menos, ali uma porçãozinha de cuscuz vai ter 120 calorias. Então, ele é um alimento que traz muita saciedade, né, que é fácil o preparo, de fácil comer, né, a gente consegue comer com muita facilidade e ele é aceito por muitas pessoas. É difícil você ver uma pessoa que não goste de cuscuz. Então, para a implementação do hábito alimentar é muito fácil consumir, né? E ele combina com tudo. Então, como eu falei, ele vai desde o doce até o salgado, né? Então, a gente consegue ter um cuscuz diferente a cada refeição, não precisa ser sempre o mesmo. A farinha de milho, o principal nutriente que ele fornece é o carboidrato complexo, que é aquele que a gente recomenda mesmo para consumo. E você pode ir melhorando, às vezes, a característica nutricional de não só comer o carboidrato, colocando as proteínas, que aí vem o ovo, vem a carne, vem o queijo, vem o coco, vem o leite de coco, que você pode ir colocando para poder, quanto mais coisa você colocar, mais calórico ele fica, né? Então, a gente precisa sempre fazer esse balanceamento entre os alimentos para a gente ter um fornecimento de nutriente bacana com ele, não só o carboidrato em si. Todo mundo gosta de cuscuz e ele é muito fácil de ser comercializado, né? Então, a gente consegue vender de várias formas, as porções prontas, né? Em restaurantes onde você pode servir de um jeito mais legal esse cuscuz, em pequenos comércios, em padarias. Então, a gente sempre consegue ter ali o cuscuz como uma fontezinha de renda. De ampliar a sua fonte de renda dentro do seu comércio, porque sempre vai ter alguém querendo um cuscuz. Eu sou a Malu Zacarias, tenho 63 anos e atualmente eu sou cozinheira. Era um sonho antigo, eu sempre quis. Eu já empreendi há anos atrás. Eu estudei psicologia e quando eu terminei a faculdade, eu já tinha uma cozinha de comida congelada. Então era uma microempresa também nos fundos da minha casa, onde eu morava.
e eu fazia comidas congeladas para o público geral, entregava tudo. Isso há 38 anos atrás. E me formei, não segui a profissão, me formei e quando eu tive minha primeira filha, eu larguei a cozinha e virei publicitária. Então eu trabalhei na publicidade durante 28 anos, sempre em mídia impressa. Parei de trabalhar, me aposentei e antes de aposentar eu já fiz uma pós-graduação em gastronomia para me divertir. Quando eu me aposentei, eu já tinha esse sonho da minha cabeça assim, de ter uma cuscuzeria. Porque eu trabalhava com veículos que falavam muito de família, enfim, eu adoro essa coisa das receitas de família, de receitas de herança. E eu aprendi essa receita com a mãe de uma amiga quando eu entrei na publicidade e virou assim meu carro-chefe. Tudo quanto era festa, evento. Ai, Malu, leva seu cuscuz? Ah, levo. Natal, leva o cuscuz? Levo, enfim. E eu comecei, um dia, estava no trânsito, assim, saindo de uma reunião, e peguei uma caneta e comecei a anotar coisas assim, sabe? Pensando no meu futuro e na minha cuscuzeria. E algumas pessoas falavam, imagina, uma empresa só de cuscuz, cuscuz é um prato tão antigo, ninguém faz mais. Foi por isso mesmo, é tão bom, é tão saudável, é tão gostoso. E é tão, assim, tem uma memória tão afetiva, por que não resgatar, né? E foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer em casa, no meu apartamento, e fui fazendo cuscuz e comecei a cobrar, porque antes eu dava de presente. Eu nasci numa cozinha. Eu sou mineira. Minha avó tinha uma pensão, que era um hotelzinho no interior, onde, em frente a uma estação ferroviária. E então eu nasci nesse ambiente. Eu tinha um banquinho do lado, perto da porta, e era fogão a lenha. E eu amava ficar olhando aquelas mulheres cozinhando, e as louças penduradas, aqueles alumínios brilhantes, assim. Até que a minha avó me deu de presente um fogãozinho de 3 boquinhas, a lenha também. Fogo mesmo, e que ficava onde ela fazia sabão, porque naquela época era tudo sustentável. O fogo que alimentava o fogão aquecia o chuveiro para as pessoas tomarem banho. A brasa, ela fazia sabão. Então, enquanto ela fazia sabão, que ia lavar as roupas da pensão, roupa de cama e tal, ela me ensinava a cozinhar. Então, eu ia na parreira, pegava um chuchuzinho, como é que descascava, como é que refogava. Isso eu tinha 6, 7 anos. E mesmo no colégio, assim, nós íamos fazer um trabalho sobre histórias do Centro-Oeste. E para exemplificar o trabalho, a exposição de todas as peças que nós fizemos, arte, cultura, comida, eu fiz as comidas. Então sempre foi assim, na minha casa fazia pão de queijo, biscoito de queijo, minhas tias eram quitandeiras. E chegando em São Paulo, aos 17 anos, eu terminei o colégio, fui fazer faculdade, mas sempre com um olharzinho assim, sempre na minha casa era um lugar de encontros. Minha mãe cozinhava muito, né? Hoje ela continua com 90 anos fazendo a sopinha dela. E sempre estava no radar, assim, sempre. Adoro reunir as pessoas na beira do fogão, e à mesa mesmo, é uma coisa intrínseca, assim, na minha personalidade, em tudo. Eu comecei há uns 36 anos atrás. Já estava há um tempo aqui em São Paulo. Quando eu entrei na publicidade, a mãe de uma colega minha de trabalho, a dona Nasci, ela fazia cuscuz para os netos, para a família. Aí eu falava, eu não sei o que é isso, dona Nasci, eu nunca comi. Aí ela fez, eu comi, achei uma delícia e ela me ensinou. Aliás, ela me ensinou várias receitinhas que ela fazia. Aí a gente trocava receitas, né? Aí eu falei, ai, que legal, vou começar a fazer. E aí eu comecei a fazer, assim. E aí acabou virando um dos pratos principais da ceia de Natal. Todo Natal na minha família tinha que ter o cuscuz.
A gente até fez um videozinho contando que meu pai amava o cuscuz de camarão, mesmo porque ele não conheceu o outro. As minhas meninas normalmente não gostavam de cuscuz, mas gostavam do meu. Tinha muita gente que não comia cuscuz em outros lugares e comia o meu. Acho que é o tempero, o jeito de fazer, o carinho que eu ponho no que eu faço, enfim. Eu percebi que era uma comida que tocava muito ao emocional das pessoas. Quando eu fazia eventos, as feiras de mídia, por exemplo, e eu servia cuscuz no meu stand. Eu falava do meu produto como veículo de mídia, mas eu oferecia cuscuz para bater papo no final do dia. E assim, as histórias que eu escutava, nossa, minha tia fazia, minha avó fazia, minha mãe fazia. Aí uns falavam, eu não como porque eu detesto mesmo. Se a minha mulher sabe que eu comi um cuscuz, vai ficar brava porque eu não como lá de casa. Por isso, assim, porque ele te dá, é um alimento assim que te dá muito... Ele é substancioso. Se você come um bom pedaço de cuscuz, você vai demorar para sentir fome. E ele te permite viajar nas receitas. Por volta de final de 2017, 2018, eu comecei a fazer em casa, mas já vendendo. Eu lembro que eu não tinha forma, eu usava a forma só de alumínio, emprestava a forma e as pessoas não devolviam. Foi um horror, assim, a quantidade de formas que eu tenho rodando por aí. Ou então, aí uma época eu comecei a usar formas como se fosse de bolo e desenformava, mas não viaja bem o cuscuz sem ser numa forma. E foi por aí. Agora, a cozinha mesmo, dedicada ao cuscuz, microempresa oficializada, foi em outubro de 2020, em plena pandemia. No início você ter um catálogo bom de fornecedores confiáveis e que você não fique na mão de um só, essa coisa de montar mesmo, né? Uma pessoa que se formou em psicologia, foi publicitária a vida inteira, mais da área de humanas, digamos assim, e vendedora, né? Vendedor gosta de vender, mas a parte administrativa mesmo é a mais difícil para mim. Realmente... Eu tinha medo de empreender e não ter alguém que fosse meu parceiro para me ajudar. E é muito pequeno, como é que eu vou dividir, como é que eu vou pagar alguém? Mas assim, essa foi a minha grande dificuldade foi a administrativa. Então, a origem foi essa receita de uma paulistana, da Gema, e que ela fazia o cuscuz um pouco diferente do cuscuz que todo mundo comia em casa, porque na família dela as crianças não gostavam da ervilha. Aliás, antigamente ninguém gostava daquela ervilha, parecia uma paçoca dentro de uma lata, né? Era uma ervilha molinha, e ninguém gostava daquilo, da ervilha em lata daquele jeito. E também não gostavam de alguns outros ingredientes. Então, ela me ensinou uma receita que era a receita que a família dela gostava, que era o cuscuz só de camarão, com uma base de um bom molho e a farinha, e uma farinha. Pronto. E ia um pouquinho de azeitonas, mas não ia ervilha, não ia milho, não ia ovos, tal. E foi esse que eu aprendi a fazer, e foi esse que eu divulguei a minha vida inteira para todo mundo. Só que eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, ver o cuscuz desde lá da África, o cuscuz marroquino, que eu amo fazer também. Como é que é a história do cuscuz nordestino, passando por tudo isso, como que chegou, que outras formas daria para a gente aproveitar essa receita, né? Aí eu fiz o clássico, o segundo que eu lancei foi o clássico de sardinha. Depois nesse ínter, eu fui estudando outros paladares, outros sabores. Eu tenho um cuscuz que é o que vai tudo, que é o mais emblemático, acredito, que vai camarão, sardinha, ovos, ervilha, milho, azeitonas e tal.
que esse é um cuscuz bem completo. Daí, e cada cuscuz meu eu tenho que pensar numa coisa, a base tem que ser completamente diferente, porque eles não podem ter o mesmo sabor. Como eu sou uma cuscuzeria e ofereço vários sabores, cada um tem que ter um sabor específico. Tanto é que de vez em quando eu tenho um menu degustação, que vão os 10 sabores. Que passa pelo bacalhau, pelo siri, que é maravilhoso, que vai acompanhado com vinagrete de cebola roxa, calabresa, é muito gostoso. E cada um tem eles são diferentes entre si, bem gostoso. A qualidade da farinha é super importante para você conseguir a textura final, né? E com um bom caldo, um bom molho, uma boa refoga, o equilíbrio de líquido com o sólido, sabe? Então, assim, a farinha entra por último. Eu não faço cuscuz como se fazia bem antigamente, que é no vapor. Ainda faço, claro, mas mais o cuscuz nordestino. O cuscuz paulista eu dou o ponto na panela. Eu uso as farinhas de milho e a farinha de trigo. Eu uso tomate fresco e tomate pelado também, que é importado. Azeite não pode faltar, só cozinho com azeite. Tem aí as distribuidoras, as importadoras, que eu compro direto da importadora. E os ingredientes perecíveis, né? Cebola, alho. Eu tenho até uma plantaçãozinha de tomilho-limão, porque eu amo tomilho-limão. E ele é usado em uma só das minhas receitas, num caldo que eu faço. E eu planto, porque você quase nunca acha. Então, assim, a farinha de tapioca, nossa, não pode faltar, porque é o único doce que eu produzo e vende muito doce, o cuscuz de tapioca. Esse sim veio do Nordeste, né? Parou ali pelo Rio de Janeiro e eu conheci no Rio de Janeiro. E eu achava que era carioca o cuscuz, então depois eu descobri que era baiano mesmo. E palmito, com certeza. Camarão é um produto que eu uso demais, é meu carro-chefe, sai muito, 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 assim, 40 quilos por mês. Eu tenho 2 pessoas aqui dentro da cozinha, que são minhas assistentes. Pica, 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 lava, 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 faz mise en place. Eu deixo já a planilha do que nós vamos produzir no dia, já passo para elas de manhã cedinho, então elas já separam tudo que nós vamos produzir. Quantos ovos vai cozinhar, enfim. E eu atualmente sou a única cozinheira da minha cozinha, que é o meu próximo passo, ter mais uma pessoa cozinhando para eu ter mais tempo de pensar em outras coisas também, né? E tem uma pessoa de atendimento e logística de entrega. E tem a minha filha que cuida da comunicação, enfim, me dá esse suporte nos vídeos, nas fotos e tal. Quando nós começamos era só eu, minha filha, minhas 2 filhas e uma ajudante. E aí passou a pandemia, elas estão trabalhando nas áreas delas, né? E aí agora eu estou numa fase de reposição assim, de pessoas. Está faltando uma pessoa aqui dentro. Pelas redes sociais e também por matérias que saem sobre o cuscuz. Eu acho que eu contribuí muito para esse prato voltar à tona, assim. E hoje em dia você vê mais restaurantes fazendo, mais pessoas inspiradas no que eu faço, querendo reproduzir nas suas cidades. E a gente está muito presente assim nessas mídias e mídia que saiu matéria mesmo. Em 2018 ou 19, não me lembro agora, saiu uma matéria nossa na Páscoa, no Paladar, e foi uma loucura, foi um divisor de águas. Assim, se eu fizesse, naquela época eu fazia 20 cuscuz por semana, que eu atendia só 2 vezes por semana, de repente virou 80.
Assim mesmo, aí ter que contratar gente para trabalhar dentro de casa e tudo. E saíram mais algumas matérias na GoAir, na revista 29 Horas. E boca a boca. Eu acho que o grande divulgador ainda são aquelas pessoas que conheciam, e quando eu comecei a fazer, eu divulgava para aquele mercado que já conhecia, que era o mercado publicitário, e uma pessoa experimentar e contar para outra, isso continua sendo maravilhoso. Você chegar bem na casa das pessoas e quem está lá, ai, também quero. Dependendo, é meio sazonal, mas a média é assim de 60 quilos por semana. Aí, por exemplo, Natal, 600. No mês de dezembro, no Natal foram 300. Páscoa, 200 quilos. Mães, né? E a gente faz muitos eventinhos assim. Dia da Mulher foi maravilhoso. A diva do mar. Fizemos alguns biotipos, assim, alguns traços de mulheres, mães. Tem alguns valores agregados assim ao cuscuz, né? Além do cuscuz, então às vezes eu acompanho época de quiabo legal, e quiabo combina super com frango, então eu faço cuscuz de frango com salada de quiabo, molho de camarão, festa junina. Mês passado foi uma loucura, mês de junho e julho desse ano, porque as pessoas comemoraram o junino em julho, né? Julina. E a gente vendeu muito cuscuz, muito caldo verde, muito canjica. Eu nunca fiz tanta canjica na minha vida. Então, é uma média de uns 60 quilos, vai. Eu gostaria de chegar em mais estados. Quer dizer, primeiro eu gostaria de abraçar mais São Paulo, porque São Paulo é muito grande, né? Se você for pensar em grande São Paulo, 22 milhões de habitantes, só São Paulo 16. E nas regiões que a gente entrega, que é Guarulhos, ABC, 22 milhões de habitantes, ainda tem muita gente para a gente alcançar, chegar na casa dessas pessoas, né? Mas eu gostaria de chegar em outros estados que já conhecem o meu cuscuz, por exemplo. Brasília, Goiânia, Paraná, Curitiba, já levei o cuscuz para lá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, tem clientes do Rio de Janeiro, então, que levam mesmo de avião ou no carro, coisa e tal. Interior, tem muita gente de interior. Eu ainda estou reticente com franquias, porque é uma coisa que demanda muito trabalho administrativo e intenso da minha parte, e é meu plano B. Né? Eu quero trabalhar, gosto de trabalhar, mas eu quero ir visitar meus netos que moram em Londres e nasceram lá. Eu quero ainda curtir o outro lado da vida. Então, acho que esse equilíbrio de você querer muito crescer, mas ao mesmo tempo saber o tamanho que você aguenta sem precisar morrer, né? De tanto trabalhar. Eu me sinto uma vencedora, assim. Tudo que eu fiz, eu sempre fiz com muito empenho, sabe? Eu gosto de trabalhar fazendo aquilo que eu realmente gosto, naquilo que eu realmente acredito. Olha, todo mundo quando fala a dica, quando fala, faz um business plan, faz não sei o quê, se cerca bastante de todas as informações. Eu te diria o seguinte, eu não fiz isso. Eu até rascunhei uma vez o que eu gostaria. Naquele meu rascunho, eu ia ter quiosques de cuscuz nos shoppings. Era a minha ideia lá, sei lá quantos anos atrás. Porque eu queria que todo mundo voltasse a comer cuscuz. E um quiosque no shopping seria maravilhoso. Mas nunca fui atrás disso. Mas eu acho que é você, primeiro, buscar algo que você se identifique. Não adianta você ir atrás de um modismo. Nossa,
O brigadeiro está na moda, vou abrir uma brigadeiria. O cuscuz está na moda, vou abrir uma cuscuzeria. E às vezes você nunca nem comeu, ou não se interessa, ou não gosta daquilo. Eu acho que o mais importante é você fazer algo que identifique você, que tenha a ver com a sua personalidade, entendeu? Ou com o seu gosto, ou com o seu aspiracional. Escolha algo que te dê prazer, porque, né, a gente precisa disso. E eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com muito prazer. E por isso que eu acho que eu ganhei tanto dinheiro vendendo publicidade, por exemplo. Porque eu fazia com muito afinco, com muito prazer. E hoje eu faço com muito prazer. E ter boas pessoas, a gente não faz nada sozinho. Ter essas pessoas é muito importante. E bons parceiros comerciais, né? Assim, pessoas que você no barriga me dói, aquele cara vai fazer das tripas do coração para te entregar o camarão que você precisa para aquele momento, por alguma razão X, né? Então essa parceria eu tenho com os meus fornecedores, assim, deles entenderem que aquilo é muito importante para mim. O planejamento tem que vir, sim, mas não é o principal. Tem muita gente que tem um estudo maravilhoso, tudo esquematizado e não sai do papel. Porque você tem que caminhar, não pode ficar só no papel. Eu sou meio impulsiva, assim, eu vou no meu feeling, sabe? Óbvio, eu busco respaldo, mas é feeling, é acreditar. Porque se você acredita e faz o seu melhor, acontece.